Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Make Sellers Great Again. Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Make Sellers Great Again, esta nossa querida taberna digital. O meu nome é Pedro Ramos e tenho aqui ao meu lado o Vasco Fatias. Bom dia, boa tarde e boa noite e bem-vindos aqui a mais um episódio da terceira temporada deste excelente programa. Antes de darmos início, devemos aqui um pedido de desculpas ao nosso vasto auditório por as condições não terem sido as melhores do último programa em que se ouviu um bocado mal, nomeadamente a minha voz, mas também, verdade seja dita, foi porque foi um programa internacional, não é? Portanto, estávamos aqui à distância de milhares de quilómetros um do outro, portanto, difícil de ser melhor do que aquilo, não era? Exato. Fizemos o melhor possível, o que estava ao nosso alcance. Não queríamos deixar os nossos ouvintes sem episódio esta semana, então tivemos de improvisar aqui um pouco. Foi de coração, como se costuma dizer, foi o Exato. melhor que conseguimos. Pronto. E como ouvimos algumas queixas, nomeadamente ali do pessoal de Valdecanas e não sei o quê, se bem que aquilo não seja bem Coimbra, não é? Mas pronto, temos que respeitar todos os ouvintes. Vamos então dar início aqui a mais um episódio, entrando aqui num tema, o primeiro tema, nós vamos falar de algo que tentamos sempre fugir, não é? Que é um bocado deste postal ilustrado, bucólico da cidade, e hoje vamos entrar um bocadinho nele, não é? Só um bocadinho. Sim, nós geralmente tentamos evitar estes temas mais banais, às vezes temas até mais políticos. Tentamos evitar temas como, sei lá, a académica, a universidade, o metrobus e por aí fora, mas mais cedo ou mais tarde, se calhar, teremos de bater essas portas. Mas neste primeiro tema, andamos aqui um pouco à volta daquilo que é aqui a universidade. É isso mesmo. Vamos aqui falar, não totalmente da universidade, que isso ocupar-nos-ia os episódios todos, de todas as temporadas possíveis que poderíamos fazer. Vamos falar apenas de uma pequena parte, uma pequena parcela da universidade, uma pequena curiosidade, que nos vai tomar aqui o primeiro tema. E então faço uma pergunta ao auditório, que é se acaso sabeis vós qual a universidade mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Europa? Exatamente, tem toda a razão, a Universidade de Lisboa! E pronto, eu agora que já temos aqui a vossa atenção, vamos primeiro ver a origem da palavra universidade e já regressamos aqui ao tema, não é? Então, a palavra universidade vem do latim, epá, eu não sou versado em latim, mas universitas, acredito que seja assim que se leia, e que vem, deriva de universos, universo, ou seja, todo, inteiro, um conjunto, uma totalidade. Na Idade Média, o termo passa para, e aqui mais uma vez o meu grande latim, universitas magistrorum scholarium, algo como comunidade de mestres e estudantes. Mais ou menos esta coisa. Portanto, seria uma comunidade de corporação, de pessoas, mais do que propriamente um edificado ou algo com edifícios onde houvesse aulas. Estamos a falar aqui de uma comunidade. Dito isto, regressamos então à Universidade mais antiga de Portugal, a Lisboa. Pois pá, eu acredito que vocês estejam aí a roer-se de raiva e com os vossos cérebros em ebulição a pensar, pá, o que é que este gajo está para aqui com estas provocações? É, Lisboa, sempre Lisboa, é tudo Lisboa, mas a verdade é que realmente a universidade mais antiga, se formos, como é que eu ia dizer, se formos exatos e corretos em termos históricos, é a Universidade de Lisboa. Deixa-me só fazer aqui uma chega. Mais à frente voltaremos a falar aqui da capital, tentar balancear aqui um pouco a história, por isso preparem-se. Pronto, espero que sim, porque realmente uma desfeita destas aos nossos ouvintes não se faz todos os dias. Eh, Pois bem, é assim, a Universidade de Coimbra não tem os 736 anos que se apregoa e que faria este ano, portanto em 2026, e nem sequer foi exclusivamente fundada em 1290, como aparece em várias referências, aliás, há t-shirts, polos, todo o merchandising à volta da universidade é o 1290. Portanto, vamos aqui desmistificar um bocado isso e também tentar perceber de onde é que vem e como é que a história foi feita nesse sentido.
A universidade, inicialmente, e aqui para percebermos um bocado o conceito de universidade, como falámos ainda agora, de comunidade, era itinerante. Isto queria dizer o quê? Queria dizer que não tinha um edifício onde se colocasse, ou seja, a universidade não era o conceito como nós o vemos hoje, de alguém acordar, levantar-se e ir para um edifício próprio para ter aulas daquela matéria com aquele professor sentados naquela sala. Isso não existia na altura. Olha a sorte, quer dizer então que não havia praxe, não havia Não havia nada como nada. conhecemos hoje, ou seja, olha a sorte dos meninos. Exato, era como se fosse um homeworking, não é? Assim, Sim, exato, é trabalho, isso trabalhar a mesmo. partir de casa, quase. Portanto, a universidade era uma corporação, não é? Que até se podia dizer uma corporação jurídica entre mestres e estudantes. Portanto, havia as pessoas, não é? Portanto, os professores e os estudantes, os alunos, tinham os estatutos, tinham alguns privilégios legais e as aulas eram lecionadas, acima de tudo, em algumas casas, tanto podiam ser casas alugadas, como as casas dos próprios mestres, onde eles habitassem, salas de mosteiros, como sabemos, grande parte da educação e da propagação da educação fazia-se através do clero, em igrejas, lá está, nas residências privadas dos próprios mestres, portanto era algo que tanto poderia ser aqui como na casa ao lado, tanto podia ser em Lisboa, como podia ser em Coimbra, como podia ser no Porto. Era mais uma questão de pessoas do que propriamente de um centro onde se concentrasse todo o conhecimento. Hum, Estava organizada em faculdades, tanto na altura, sendo as faculdades mais básicas, digamos assim, aquelas que nós conhecemos como a base da educação em termos universitários, o direito, a medicina e, na altura, a teologia, e também as artes, que aqui faço uma ressalva que é engraçado que Coimbra não tenha belas artes. Nunca teve, Sim. não tem. Sim. Em relação às faculdades que estás a mencionar, tem piada que se tivéssemos aqui um mapeamento com Lisboa, isso pertence àquilo que é apelidado a Universidade Clássica em Lisboa. Existe lá também a técnica, mas só para fazer aqui um pouco o paralelismo, eu penso que aqui em Coimbra não há essa separação. Um ponto interessante relativamente aqui às faculdades. Tu sabes onde é que surgiu a primeira faculdade de medicina? Não, mas tu vais-me dizer. Foi exatamente em Coimbra, ou seja, não foi em Lisboa, Impecável, o que também impecável. não deixa de ter a sua piada. Então vá lá, a Coimbra leva alguma coisinha, não é? No meio E disto sim, tudo, sim. pronto. E então, estávamos a falar dos cursos, que eram estes, Direito, Medicina, Teologia e Artes, e depois os alunos iam-se formando, começando por bacharel, mestre e finalmente doutor. Depois do diploma, tinham licença para ensinar e certamente para exercer algumas profissões aos quais aqueles canudos dariam uma autoridade legal, digamos assim. E pronto, isto era uma comunidade, na verdade, e só para terem uma ideia dos edifícios mais antigos que nós conhecemos aqui da Universidade de Coimbra, o Paço das Escolas sendo o edifício mais antigo, portanto ali dentro do pátio, junto à torre da universidade, não é? O pátio das escolas será ali do século XII, construído já por cima de outro palácio do século X. Mas é do século XII porque pura e simplesmente era a Casa Real. Portanto, nada a ver com a universidade, era um paço real onde a realeza e a família real estaria e habitava na altura, século XII, portanto 1100 e qualquer coisa, aqui em Coimbra. Depois, em termos mesmo universitários, daquilo que temos agora, que é a torre, é o mais antigo que nós temos daquele edificado todo, que é do século XVIII. Portanto, do século XIII temos zero em termos de edifício pertencente diretamente ao ensino universitário em Coimbra. A universidade, como eu estava a dizer, foi criada em 1290, é criada por Dom Dinis com o nome de Estudo Geral, instalada em Lisboa. Exatamente, portanto, nada a ver com Coimbra, ela foi instalada em Lisboa. Começou, estes estudos gerais começam em Lisboa em 1290. Coimbra é que se apropria mais tarde desta data, e já vamos ver porquê e de que forma é que foi esta apropriação. Só em 1308, portanto estamos a falar 18 anos depois, é que ela é transferida pela primeira vez para Coimbra. E, portanto, esta é que seria a data fundadora
da Universidade de Coimbra, 1308 e não 1290. E tem piada que isto é aquilo que se costuma às vezes comentar, que é uma mentira dita tantas vezes passa a ser verdade. Aqui parece-me um pouco que seja isso É, que aconteceu. Não quero estar aqui a levantar a falsos testemunhos, mas parece-me que sim. e isto é um facto tipo ponto final. Ela é fundada em 1290 em Lisboa e é transferida para Coimbra em 1308 pela primeira vez. Portanto, seria esta a data fundadora da Universidade em Coimbra. Depois regressa a Lisboa em 1338, depois regressa a Coimbra em 1354. Andamos nisto tudo até 1537, onde a Universidade foi definitivamente transferida para Coimbra por ordem de Dom João III. Eu, aliás, já há muito tempo que acredito nisto, que é bem mais importante que Dom Dinis, que a colocou em Lisboa, verdade seja dita, apesar de a ter fundado, colocou em Lisboa, bem mais importante para a Universidade de Coimbra é Dom João III do que Dom Dinis. E, no entanto, Dom João III, tudo bem, tem uma estátua ali no pátio das escolas, tudo ótimo, mas não tem a presença e aquele privilégio, não é, do reconhecimento como tem o Dom Dinis, com uma estátua enorme, centralizada ali na Rua Larga do polo universitário mais conhecido, e que sinceramente creio que não devia ser dado esse pendor a Dom Dinis, mas sim a Dom João III, porque foi ele que em 1537 decide finalmente e definitivamente ser transferida para Coimbra. Como era a única universidade do país, ela fica cá em Coimbra. E é aí que acaba, digamos, a Universidade de Lisboa, que só vai surgir mais tarde em 1911. E portanto, se nós fizermos aqui as contas no meio disto tudo, enquanto a universidade é itinerante e anda de Lisboa para Coimbra, de Coimbra para Lisboa, ela esteve em Coimbra 542 anos. Pá, claro, não é propriamente pouco, não é? Estamos a falar de Sim, mais de 5 séculos. Mas não são os 700 e tal que se apregoa, e muito menos iniciado em 1290. sim. Deixa-me só dar aqui mais um pormenor relativamente aqui às universidades. Mencionar também que a primeira universidade no mundo foi em Bolonha e foi criada em 1088. Só para dar aqui um pouco de corpo aqui à história, para dar também aqui este efeito de comparação e ter um bocado de noção do quão antigo esta jornada começou. São só 200 anos de diferença. É o mesmo que nós estamos a pensar agora em algo como 2200 e tal. É realmente uma comparação que, vista à distância, parece pouco, mas depois, se entrarmos bem na história, estamos a falar de 200 anos de diferença entre Itália e Portugal para fundar uma universidade. Mas pronto, não deixa de ser das mais antigas da Europa, tudo bem. E atenção, eu não sou contra estas mentiras, não sou contra estas lendas. Nós, se pegarmos aqui num paralelismo, Guimarães fez mais ou menos o mesmo quando o Afonso Henriques. Pegou ali, disse Afonso Henriques, apropriou-se da imagem do Afonso Henriques, tem Afonso Henriques por todo lado, diz que ali é o berço da nacionalidade, porque ele nasceu lá, e todos nós sabemos, não é? Depois de Coimbra foi importante para Dom Afonso Henriques, ele está cá enterrado, está cá o Dom Afonso Henriques, está cá o filho, o Dom Sancho, portanto foi, se há berço da nacionalidade em termos históricos, se formos a ver, seria Coimbra e nunca Guimarães. No entanto, ninguém ousa sequer retirar este título a Guimarães, como ninguém sequer ousa retirar o título da universidade mais antiga a Coimbra, apesar de não o ser. Portanto, é daqui que também se constroem as comunidades, é daqui que se constroem países, daqui que se constroem regiões, e eu sou a favor destas lendas, desde que obviamente façam sentido, e esta, pronto, acabou por ser assim, porque lá está, porque a partir de 1537, na verdade, só existiu uma, que foi Coimbra, e então usurpou um bocado todo o passado para trás e trouxe-o para si mesma, roubou, basicamente, Sim, pronto. sim. Eu tenho noção que se calhar com este tipo de temas continuamos a aumentar a nossa legião de fãs que nos Exato, querem dar uma carga de pancada, basicamente. exato. Já tivemos aqui 2 ou 3 episódios onde se calhar temos ali o dedo na ferida, este se calhar é mais um. Esperemos que isto não nos traga aqui problemas, também com o pessoal de Guimarães, espero que não levem isto a peito. Estamos apenas aqui a fazer o nosso melhor. Exato. É mais um bocado de animosidade aqui para com os nossos ouvintes. E, portanto, repitam comigo, a universidade mais antiga de Portugal é a Universidade de Lisboa. Bem, eu diria que
com este momento, passamos aqui para o tema número 2. O tema número 2 é algo que também pertence aqui a Coimbra, ou já pertenceu a Coimbra, se calhar, dizendo a verdade, é mais assim, e que merece ser então aqui falado. É algo que eu, neste caso, não tenho assim tanta experiência, não tenho quase experiência sobre este tema, apenas algumas histórias que vou ouvindo, mas que sei que para as pessoas aqui da cidade é bastante querido, que é nem mais nem menos que os Jogos de Coimbra. Exatamente. Este tema é-me bastante querido. Já o estávamos para falar dele aqui há algum tempo, só não falámos mais cedo porque realmente para ti isto não te diz rigorosamente nada, tanto quando tu cais na cidade, já os jogos não existem, mas eles foram muito importantes na nossa geração, nomeadamente ali nos anos 90, e que eram o quê? Para quem não sabe, para quem desconhece. Basicamente, era uns jogos organizados pela Câmara Municipal, com vários desportos, várias modalidades. Eu recordo-me assim de cor do handball, do judo, do futsal, mas havia mais, havia umas 7 ou 8 modalidades em que quem quisesse podia inscrever. Nós inscrevíamos sempre no futsal, aliás, esse acho que era o grande evento, era o do futsal, em que basicamente tínhamos de ter uma equipa, se eu não me engano, um mínimo de 8 jogadores para nos inscrevermos. Havia desde os 12 anos até aos veteranos, que era o mais de 35. Todos nós participávamos, nós ali na adolescência, toda a gente se inscrevia nos Jogos de Coimbra com as suas equipas. Havia sempre equipas que pegavam com os nomes das equipas da época, então era o Milan da Argaça, o Dinamo de Celas, portanto havia sempre assim esses nomes mais exóticos e que iam buscar a grandes referências do futebol europeu e faziam este joguinho. E portanto era super conhecido, e toda a gente participava. Quer dizer, era algo que realmente a cidade toda, adolescente e ali numa fase, início da fase adulta, ali dos 20 e tais, também muita gente participava. Pelo que eu vi, depois fui fazer aqui uma pequena investigação, já vinha dos anos 80, portanto não é algo particular dos anos 90. Os jogos de Coimbra já deveriam existir nos anos 80, mas realmente o seu boom foi nos anos 90. Chegaram a participar, e lá está, estamos a falar, eu recordo-me de quando começávamos, havia uma fase de grupos, depois eram fases a eliminar, como se fosse um Euro, e na fase de grupos, eu recordo-me de às vezes haver grupos com 7 e 8 equipas, o mínimo por equipa era 8 jogadores, e eu lembro de haver fases de grupos em que tínhamos até o H. Portanto, eram para aí uns 8 grupos de 8 equipas. Só aqui são 64 equipas. Só num escalão com no mínimo de 8 jogadores é fazer as contas. Eu encontrei aqui um registro em que se diz que terão participado num dos maiores eventos, que acho que foi o de 95, cerca de 6 mil jovens da cidade. Epá, isto é uma coisa que ainda hoje é absolutamente incrível, conseguir reunir jovens, 6 mil. Os jogos eram sempre aos fins de semana. Eu não quero estar a mentir, eu acho que isto começava em janeiro e acabava ali por junho, eram 6 meses. As inscrições faziam-se antes, mas não sei o quê. Depois havia os sorteios e depois calhava-se nos grupos e ia-se jogando todas as semanas. Depois víamos, já não sei onde é que estava fixado, sinceramente, não havia net. Não era nas redes Não era sociais, de nas redes certeza. sociais, de certeza. Onde é que estava fixado? Ou se calhar davam ao capitão de equipa, se calhar, um papel com todos os jogos. Havia jogos nos Moinhos, havia jogos no pavilhão da PT, aqui em baixo. Havia jogos basicamente em todos os pavilhões e ringues à volta de Coimbra, e dentro da cidade e fora da cidade de Coimbra. E deslocávamos a esses campos para jogar com a equipa adversária. Deixa-me só dizer que eu sinto, e estou a sentir aqui alguma nostalgia do teu lado, se calhar os nossos ouvintes vão sentir também essa nostalgia, mas, tal como todas as histórias, há aqui um reverso, e essa parte é que tu agora nos vais expor, ou seja, isto, pelos vistos em tempos, foi algo bastante importante, mas por algum motivo acabou. E era essa parte que eu queria também aqui perceber um pouco melhor o que aconteceu. Isto depois, em 2002, eu recordava-me que era por volta desta altura, porque ele acaba no mandato do Encarnação, do Carlos Encarnação. E isso eu recordo-me perfeitamente. E na altura, lembro-me de ter esta conversa vividamente, ainda me lembro exatamente em que café que tive esta conversa, com alguém ligado na altura
ao PSD do Encarnação, e que me dizia, não, isto vai acabar, mas é para modernizar os jogos, é para os jogos, para melhorar, para tornar assim mais profissional, digamos. E eu, pois ok, está bem. Então ainda hoje estamos à espera dessa melhoria dos Jogos de Coimbra, que findaram em 2002 para nunca mais serem relançados. Houve aqui duas tenues tentativas, já vamos ver aqui no final do tema, mas pronto, eu depois encontrei aqui na investigação, que também achei que isto é muito a português e muito à Coimbra, não é? Em que supostamente a interrupção se deveu, em grande parte, à reestruturação do investimento municipal no desporto. Porquê? Estamos a falar de 2002, havia o Euro 2004 a 2 anos dali, portanto o estádio a ser construído, um grande investimento na cidade, e então o executivo de Carlos Encarnação decidiu desviar o foco da organização direta de eventos recreativos de massas, como era o caso dos Jogos de Coimbra, para apoiar estruturalmente clubes, infraestruturas, especialmente no contexto da preparação para o Euro 2004, que exigiu, obviamente, enormes recursos financeiros para o novo estádio Cidade de Coimbra. Agora expliquem-me uma coisa, porque eu acho que isto é só neste país, que é engraçado como um evento desportivo da dimensão de 1 euro, 2004, em vez de servir como acelerador, um catalisador do desporto e da atividade desportiva para a cidade, para o concelho, para a região, tem exatamente a função oposta. Acaba com a promoção do desporto. Acabou-se. O desporto, desde 2004 até aqui, foi a descer por ali abaixo, a descer. Neste momento já nem temos equipas na primeira divisão. Temos o Reiby, que está em último lugar, se não me engano. Não temos nada. Aliás, já falámos sobre este assunto, já foi tema aqui. E, portanto, o 2004, em vez de servir como um catalisador, serve como um eucalipto, secou tudo à volta, acabou-se com os Jogos de Coimbra, os clubes entraram numa espiral cada vez pior, cada vez menos apoios, e o desporto na cidade parte dos cidadãos e das pessoas que felizmente o praticam e felizmente são pessoas ativas e continuam a gostar de desporto. Sim, este exemplo que tu deste de Espanha é interessante porque penso que toda a gente que acompanha. Eu não dei, mas tu vais dar. Que não chegaste a dar. Não. Mas este exemplo do Barcelona 92, penso dos Jogos Olímpicos. Exato. O que aconteceu com isto? Houve uma promoção muito grande do desporto infantil, juvenil, e o que se viu foi passado 10, 20, 30 anos a Espanha a ter referências em praticamente todas as modalidades, ou seja, o facto de a Espanha ter sido campeã da Europa, do mundo em futebol profissional, não é coincidência. Depois tens o ténis, tens a Fórmula 1, ou seja, tens montes de áreas onde basicamente eles ainda agora estão a colher os frutos daquilo que investiram nos Jogos Olímpicos. Neste caso aqui com o Euro foi um bocado ao contrário, ou seja, secaste aqui este desporto mais jovem para focar só naquilo que seria o Euro. Neste momento, não só aqui em Coimbra, mas olhando também para outras cidades como Leiria e Aveiro, tens basicamente, além de falar de cidades que estão totalmente endividadas, ainda a pagar esses custos, as infraestruturas não são bem aproveitadas, estádios que estão vazios ou que nem sequer são utilizados, ou seja, criou-se aqui um problema que tem algumas dificuldades em perceber como é que ele pode ser resolvido. Os Jogos de Coimbra realmente tinham isso, envolviam toda a cidade, tinham um pormenor muito interessante, que era os próprios, a penitenciária participava com os presos, portanto havia uma equipa de prisioneiros, estilo Stallone, e que o que eles mais queriam, mais desejavam, isso quem foi lá jogar, e temos pessoas próximas que lá foram jogar e que nos contavam isso, o que eles mais queriam é ir à final, porque a final era sempre aqui no OEF. E, portanto, era a saída deles, anual, caso chegassem à final, podiam ir até ao OEF jogar. Depois, a final, tanto lhes fazia ganhar ou perder, mas... Era a motivação só para si. A motivação era ir à final. E pronto, lá está, era um evento realmente magnífico, uma coisa... Vendo agora a distância do tempo, realmente era um evento do caraças, desculpem uma expressão, era de um volume, de uma dimensão incrível. Entretanto, consegui ver que se tentou reatar os Jogos de Coimbra, mas obviamente depois com este hiato de tempo tão grande já não tem a mesma empatia nas pessoas, porque entretanto já se esfumou as gerações que o podiam transportar para outras gerações. Foram feitos em 2017 e em 2019 duas tenues aparições dos Jogos de Coimbra, ainda com bastantes modalidades. O 2017 consegui encontrar, e estamos a falar de atletismo, basquete, triatlo, futebol, futsal,
natação, voleibol, handball, mas realmente não se fixou, obviamente, porque já se tinha perdido o timing da oportunidade e a janela da oportunidade. E pronto, e assim se morre mais um pedacinho em Coimbra. E aqui aqui sabe-se quem foram os responsáveis, foi o executivo do caso de Encarnação, ponto final. Portanto, aqui pelo Não há menos dúvidas. aqui não morre solteira a culpa e pronto, aqui pelo menos não há dúvidas. Pode ser que, quem sabe, num futuro isto seja revertido, muito provavelmente não com os mesmos efeitos, porque, como tu disseste, esta onda já passou, mas pode ser que uma próxima geração consiga fazer algo semelhante. Com isto, passamos então aqui para o nosso momento da semana. Geralmente temos sempre aqui temas ou dizeres associados aqui ao nosso momento da semana. Desta vez, isto surgiu aqui quase que de um bate-boca, ou seja, de algo, pelos vistos, é bastante conhecido aqui na cidade e eu não tinha a mínima noção, ou seja, passar aqui também um bocado o rótulo de inculto, mas pronto, eu assumo isso, também não podemos saber tudo. Bem-vindo à cidade do conhecimento. Pois é, pois é. Então, não é que, para grande espanto meu, Coimbra já foi capital de Portugal. Ou seja, isto para alguém que vem de fora, basicamente é Guimarães, porque pronto, já sabes, há bocado falámos disso, o país, o berço da cidade, O berço o mentiroso do berço país. adotado, e depois é a capital, pronto, Lisboa, ou seja, é um bocado isso que nos vão vendendo. Eu também não tinha parado muito para pensar nisso, sinceramente, até descobri há pouco tempo que, ok, Coimbra também já foi capital. Foi então capital entre 1131 e 1255. Ou seja, a brincar, 120 anos, nada mal, nada mal. E porquê que foi capital? Já agora, perguntam vocês. Ou se calhar até sabem, só eu é que não sei, que sou aqui um inculto. Isto foi um bocado aqui à boleia de Dom Afonso Henriques, então, que decidiu trazer aqui a capital do condado de Guimarães para Coimbra. Agora, o que se calhar vocês também não, o que vocês não sabem, podem saber de Coimbra, mas não sabem do que eu vos vou dizer, é que Angra do Heroísmo, exato, já foi também capital de Portugal. E pasmem-se, 2 vezes. Esta é que tu não Foi sabias. esta não fazia ideia. Então ultrapassou já Coimbra, não é? Já foi 2 vezes, mesmo que seja por menos tempo, não interessa, já foi 2 vezes. Isto foi quê? Foi em alguma perda de nacionalidade ou com o risco de se perder alguma. Sim, a nota que eu tenho aqui foi Umas século invasões quaisquer. XVI e século XIX, penso eu, mas Talvez a partir com. Pois não sei, estou a inventar, mas diria que é isso, com algum risco de se perder a capital, muda-se a capital de sítios assim, não, vocês não tomaram o país, que ainda falta a capital Sim. que está nos os Açores não conseguem tomar tão facilmente, Exato. pois. Deve ter sido algo dos As géneros. jogadas políticas são muito, muito fortes. Eu achei engraçado tu trazeres este ponto, porque eu acho que sim, acho que toda a gente em Coimbra tem essa noção, que já foi capital. Ninguém sabe quando, obviamente, como tu disseste agora, 1131 até 1255, acho que ninguém conseguiria acertar na data se lhes perguntassem, mas toda a gente tem uma ténue ideia que sim, que a cidade já foi capital em tempos, e aliás há uma historieta que depois havemos de confirmar se é verdade ou não, me impressa um bocado mito urbano, que falámos há bocado, que é, em termos oficiais, digamos assim, de iure, não é? Que Coimbra nunca teria deixado de ser capital, ou seja, que não há nenhum registro oficial que tenha feito a capital transferir-se de Coimbra para Lisboa, e Lisboa é a capital de facto, mas que não é a capital por lei, digamos. Se é que isto existe, se é que isto que eu estou a falar faz algum sentido. Então quer dizer que ainda dá para ganhar este campeonato na secretaria, como É aqueles isso, clubes é isso. que não querem descer de divisão, depois estão ali durante o verão a meter recursos. É isso. Ok. Vamos criar um movimento nesse sentido. Ok, muito bem. Olha, o tempo está aqui a caminhar a passos largos, estamos a ficar aqui um bocado apertados de tempo. Com isto saltamos aqui para a recomendação da semana. Neste caso, temos aqui duas ou três recomendações. Muito rapidamente, em termos de comédia, temos aqui o Gilmário Vemba no TAGV, ou seja, é sempre bom trazer aqui comédia a Coimbra. Dia 18 de fevereiro, exato. Depois, dia 19, no Teatrão Hillman, também e um rock parece porreiro para ouvir. Depois, aqui mesmo para terminar, e olhando aqui para a nossa nova rúbrica, que decidimos adotar aqui nesta terceira temporada, nós fechamos sempre aqui o episódio com uma música
como recomendação. Desta vez calhou-me a mim esta escolha e a escolha que eu fiz é da música chamada Juliet, de uma banda de Coimbra chamada From Atomic, ou seja, do álbum Deliverance de 2020, penso eu. Eu ouvi esta música, isto deu-me aqui uns toques de Yeah Yeah Yes, uma banda de Nova York que eu gosto bastante, e assim um som bastante light, assim muito, muito leve, assim mais tipo dream pop, mais ou menos nessa onda. E acho que até vem um pouco aqui a calhar, estamos aqui a caminhar para Dia dos Namorados. Hum. Fica aqui então esta dedicatória aqui para os Romeus, para as Julietas desta vida. E é isso, pronto. Espero que tenham gostado aqui da faixa. Tu rebentaste tudo aqui com esta faixa, porque acho que From Atomic, eu pelo menos pouco me dizia, ou quase nada. E só aqui um reparo: tu fazes de Juliette como sendo Romeu e Julieta. Eu, para mim, de Juliette, remeti logo para a Juliette Lewis. Ok. E porque ela tem uma banda também, Sim, não sei o sim, quê. é verdade. Portanto, a mim remeteu-me para uma coisa um bocado mais diferente do que o Dia dos Namorados. Sim, um bocadinho diferente, na verdade um bocadinho diferente. Ok. E assim ficamos, não é? Com mais um magnífico programa. Espero que tenham gostado e até para a semana. Até para a semana e um forte abraço.